Membros do Poder Legislativo Municipal, estou aqui para apresentar um trabalho específico e personalizado para as câmaras de vereadores, com o intuito de colaborar com a implantação, normatização e execução dos procedimentos de controle interno. Diante da análise que nós já fizemos ao longo dos anos, trabalhando com o Poder Legislativo, especificamente aquelas câmaras municipais de pequenos municípios brasileiros, detectamos vários problemas na implantação dos procedimentos e rotinas de controle interno. Elaboramos um material específico que pode ser utilizado como procedimentos e rotinas de controle interno ou até mesmo para uma capacitação específica para os membros do controle interno. Utilizamos para essa normatização dois instrumentos específicos: orientações técnicas, onde a controladoria orienta a adoção de procedimentos específicos para controle interno, de uma forma bem prática e pedagógica. As instruções normativas é o outro instrumento utilizado para a normatização de procedimentos e rotinas de controle interno. As instruções normativas têm como objetivo orientar a execução de determinados trabalhos e serviços. São inúmeras áreas que deverão ser contempladas com as orientações técnicas e com as instruções normativas. No trabalho, nós apresentamos, depois de uma análise da estrutura organizacional da Câmara e do quadro de servidores da Câmara, nós apresentamos algumas minutas para serem adequadas à legislação local. Não são modelos que podem ser utilizados de um ente federado para outro ou de uma Câmara para outra. Ela é trabalhada especificamente naquilo que a sua legislação define, como lei orgânica, regimento interno, plano de cargo, estatuto dos servidores, uma série de outras normas que são analisadas para serem elaborados os procedimentos de rotinas de controle interno. Bom, nesse trabalho, o primeiro passo que nós tomamos é verificar a estrutura organizacional e se existe uma norma orientando os procedimentos de controle interno. É comum encontrarmos em algumas câmaras municipais a falta de uma resolução definindo a estrutura. É comum que a estrutura às vezes se confunde com o plano de cargos e salários existentes. Não deve ser tratada em um mesmo ato. A estrutura organizacional trata por resolução e o quadro de servidores é definido por lei, obviamente, iniciativa da mesa diretora. Também as normas e procedimentos de controle interno, elas precisam ter algum ato que precede essa elaboração. Como que elas vão ser elaboradas? Dentre elas, definindo que pode ser utilizadas, obviamente, as orientações técnicas. Quais são os assuntos que podem ser tratados por orientações técnicas? Uma delas são as verbas indenizatórias, são aquelas verbas que incluem as diárias, os reembolsos, adiantamentos. Então, é preciso que exista uma orientação técnica para que o presidente e o controlador possam ter ciência de suas responsabilidades na concessão de diárias, reembolso e assim por diante. É preciso que há uma regulamentação e essa regulamentação pode vir através de uma orientação técnica. Fornecimento de lanches após as sessões da Câmara é comum em pequenos municípios. Após encerrar a sessão, existia ali um pequeno buffet, né? Isso tem que verificar qual a legalidade, como que se pode regulamentar isso, qual a segurança que o presidente tem em permitir esse tipo de despesa. O controlador está orientando corretamente se não vai ter problema depois? Também tem os atos fixadores dos próximos subsídios dos próximos agentes públicos, como vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários. É de iniciativa da mesa diretora esses atos, mas esses atos devem ter tem vários critérios a serem observados, inclusive constitucionais. Então é preciso que a própria controladoria ela oriente o legislativo como que vai ser feito e como vai ser tramitado, aprovado e publicado esses atos fixadores para a legislatura seguinte.
Claro, obediência àquilo que define a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal. Também os cálculos dos duodécimos que deve ser repassado pelo Poder Executivo ao Legislativo. Existem critérios para serem calculados e, inclusive, também a partir desses cálculos, definir o cronograma de desembolso previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o quadro de cotas trimestrais de dotações orçamentárias da despesa, também previsto lá na Lei 4.320, que é de 64. Também, em alguns casos, é necessária uma orientação técnica quanto à utilização dos veículos oficiais do Poder Legislativo. É comum, em vários casos, a gente percebe que os veículos do Legislativo não são utilizados nas finalidades típicas da Câmara, e sim para atender interesses de vereadores ou interesses pessoais de alguns dirigentes. Isso tem que ser orientado para isentar de responsabilidade o controlador interno da Câmara como o presidente. Adequação dos pagamentos dos servidores, né, é preciso ter uma orientação técnica em relação a isso. Por exemplo, em muitos casos ainda ocorre o pagamento do subsídio dos vereadores no dia 20, 21, 22, ou seja, isso não tem fundamentação legal, né? Isso pode trazer problemas tanto para o controlador quanto para o presidente da Câmara. Subsídios não podem ser antecipados, né? Inclusive, existem regras definidas por alguns tribunais de contas, como é o caso de Minas Gerais. Outros assuntos podem ser tratados por orientações técnicas também, mas algumas matérias é objeto de instruções normativas, como, por exemplo, normas a serem adotadas para a elaboração dos atos de iniciativa do Poder Legislativo, ou seja, a elaboração de projetos de leis, de resoluções, de decretos legislativos e outros atos, tem que seguir a boa técnica legislativa. Aliás, a Câmara tem que zelar pela boa produção de normas, porque é ela que é a mãe das leis municipais que são apreciadas. Então, existe uma regulamentação, que é a Lei Complementar 95, que é de 1998, e a gente vê ainda, em alguns casos, que câmaras aprovam leis com a qualidade horrível. Isso tem que ser evitado. Processamento da folha de pagamento, é preciso orientação para como que se processa essa folha de pagamento, quadro de férias, cronograma de férias de servidores, uma série de fatos que deve ser objeto de instrução normativa. Regulamentação do serviço de informação ao cidadão, definido pela Lei de Acesso à Transparência Pública, que é a Lei 12.527. Então, é preciso que também estabeleça em instrução normativa como vai funcionar a transparência pública. Transparência pública, em resolução, a ouvidoria também é obrigatoriedade de estar sendo implantado. Normas de controle interno para compras e licitações. As câmaras municipais cometem muitas falhas em compras e licitações, porque analisam somente por inexigibilidade e dispensa, na maioria por dispensa, e a lei não ampara a forma que está sendo feita. Então, em obediência ao artigo 115 e 118 da Lei de Licitações, deverá existir uma instrução normativa no âmbito do Legislativo Municipal, disciplinando como devem ser feitas essas compras. Bom, aí vem uma série de outras normas de controle, como utilização de e-mails institucionais, dispensa e inexigibilidade, licitação, atuação da assessoria jurídica com o zelo na consolidação da legislação, atualização de lei orgânica, né, a Secretaria-Geral, Serviço de Contabilidade. Então, isso tudo forma um trabalho exclusivo que estamos apresentando, que pode ser adquirido por parte do Poder Legislativo Municipal. Acesse miltonconsultoria.com.br e você terá todos os detalhes necessários para solicitar uma proposta.